Well, good morning, church. Bom dia, amada igreja. It is an honor, É uma grande honra, privilege to be here. privilégio estar aqui convosco. Thank you, Pastor Tivani. Muito obrigado, pastor. Please be Silvano. seated. Por favor, tomem os vossos lugares. How many were present yesterday at that wonderful celebration? Quantos estiveram presentes ontem naquela celebração maravilhosa? Hallelujah. Aleluia. What an honor to be able to celebrate 100 years. Uma grande honra poder celebrar os 100 anos, o centenário. And to see how the church has grown over that time. E também poder testificar como a igreja cresceu ao longo deste tempo. I am told that there's about 1.5 million members of the Igreja Evangelical Assembly de Deus of Mozambique. Fui informado de que existem cerca de 1,5 milhões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Moçambique. You have done much better than Canada. Quero vos dizer que estão a fazer muito melhor que aquilo que está acontecendo em Canadá. We don't have that many followers of Jesus in Canada. Não temos assim tantos seguidores de Jesus Cristo em Canadá. Mozambique, you have done so well. May God bless you. Moçambique, vocês fizeram muito bem, que Deus vos abençoe ricamente. Church of Jesus Christ. A Igreja Hallelujah. de Jesus Cristo. It's been my pleasure to come here for about 30 years. I visit Mozambique. Tem sido grande prazer, ao longo dos últimos 30 anos tenho visitado Moçambique. I've had the chance to work with many of the leaders that have been here in Mozambique. Já tive a oportunidade de poder trabalhar com muitos líderes da igreja cá em Moçambique, Men like Pastor Nguana, como o amado pastor Nguana, Pastor Mulungu. pastor Mulungu. These were great men of God. Eles foram grandes homens de Deus We thank the Lord for them. e louvamos a Deus pelas suas vidas. Pastor Bata, Pastor Bata, in fact, Pastor Bata and Pastor Nguana both came to visit Canada. até de facto o pastor Bata e o pastor Nguana até vieram visitar-nos em Canadá. And we were able to welcome them in our church in E Canada. nós conseguimos recebê-los na nossa igreja. So I say, God bless you in Mozambique Então digo novamente, Deus vos abençoe, Moçambique, for your faithfulness pela vossa fidelidade to preach the gospel of Jesus na Christ, pregação do Evangelho de Jesus to Cristo, plant churches, na plantação de and to igrejas see people come back to God. e a ver as pessoas a voltarem para Deus. That's our work. Essa é a nossa obra. But you know, we're not alone in that work. Mas quero que saibam que nós não estamos sozinhos nesta obra. We're part of a big family called the World Assemblies of God Fellowship. Nós fazemos parte de uma família muito maior que chama-se a Aliança Mundial da Igreja Assembleia de Deus. We have churches in over 186 countries. Nós temos igrejas em mais de 186 países. In total, we have about 460,000 churches around the world. No total temos cerca de 460 mil igrejas em todo o mundo. We're about 90 million people around the world. Somos cerca de 90 milhões de crentes. And we join hands and we work together, E juntamos as mãos e trabalhamos juntos. working together with God. Trabalhamos juntos com Deus. This is not in my message. This is just a bonus this morning. Isto não faz parte da minha mensagem, é meramente bônus. In Zimbabwe, Em Zimbábue, they have a word, eles têm uma palavra, chabadza. shabadza. Yeah. Cha means with. Chá significa com. Abadza is what you dig with in the garden. A badza é uma ferramenta para poder desbravar a terra, para cavar a terra. So with the badza, Então, com a badza, it means working together. significa trabalhar em junção, em colaboração. Why does it mean that? Por que significa isso? You see, when a Zimbabwean goes out to the field Tá vendo? Os zimbabueanos, quando vão ao to campo dig in the garden, e vão cavar a terra, lavrar a terra, they don't take just one badza. eles não levam meramente uma badza. They take 2, 3 extra badzas. Levam 2 ou 3 extras, They put the extras on the ground colocam os extras ali no chão as they begin to work. e à medida que começam a lavrar a terra, Their neighbor comes by. o seu vizinho passa. The neighbor cannot just say, "Hey, how are you today?" O vizinho não pode simplesmente dizer, oh, bom dia, como é que estás hoje? Oh, Mangwanani. Ah, Manguanani. No. Não.
he sees those budzas on the ground. ele também vê aqueles badzas no chão. He has to stop and pick one up. É obrigação dele parar e pegar numa. And he has to work together with his Tem que neighbor, trabalhar com o seu vizinho, with the budza, com a badza, working together. trabalhando juntos. We Nós are workers together with Nós God. somos obreiros conjuntamente com Deus. God is at work in the world today. Deus está a trabalhar no mundo hoje. It is God's field. Este é o campo de Deus. And he is working to reconcile the world to himself. E Ele está a trabalhar para a reconciliação do mundo para com Ele mesmo. And we collectively, E nós, coletivamente, from every nation, de todas as from every nações, tribe, de from todas as tribos, every people, de todos os povos, we have to work together. temos with que God. trabalhar juntos. Working together. Trabalhar juntos. That's what we're doing. É isso que nós estamos a fazer. Aleluia. Our goal, O nosso alvo, our vision a nossa visão together conjunta is by the year 2033, é que até o ano 2033, 2,000 years after the death and resurrection of Jesus Christ, exatamente 2000 anos após a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, we want everyone, queremos que todos, everywhere in the world, em todo o mundo, to have an opportunity to hear the name of que Jesus. eles tenham uma oportunidade de ouvir o nome de Jesus. And we want to offer back to Jesus E queremos ofertar ao Senhor Jesus 1 million churches. 1 milhão de igrejas. We all have to work, Todos nós temos que trabalhar, from Canada, desde Canadá from the US, aos Estados Unidos, from a India, Índia, from a Russia, Rússia, from a China, China, everyone together, todos nós juntos, working to plant the church of Jesus Christ. trabalhando para plantar a igreja de Jesus Cristo. And I want you to know God is at work E today, quero que você saiba que Deus está trabalhando hoje, even in hard places. mesmo nos lugares mais difíceis. I was in Bangladesh earlier this year. Eu estive em Bangladesh no início do ano. 175 million people live in Bangladesh. 175 milhões de habitantes estão em Bangladesh. We have a partner there, Temos lá parceiro, the Pentecostal Assemblies of Bangladesh. as Assembleias Pentecostais de Bangladesh. They have about 4,000 house churches. Eles têm cerca de 4.000 igrejas caseiras. They have igrejas about em casa. 150,000 followers of Jesus E tem Christ. cerca de 150 mil crentes. Less than 1% of the population. É menos que 1% de toda a população. It's almost 90% Islamic. É praticamente 90% país islâmico. 3 years ago, Há 3 anos atrás, they began to plant churches house churches amongst Islamic people. começaram a plantar igrejas caseiras dentre os crentes, dentre aqueles que são islâmicos. They now have 620 house churches of people who've come out of Islam and into the faith. Agora tem 620 igrejas caseiras daqueles que outrora eram islâmicos, saíram da fé e agora estão na fé cristã. I was there in March. Lá estive em março, I baptized 91. eu batizei 91 destes crentes. 91 new believers. 91 novos crentes. A few weeks ago, Há algumas semanas, they baptized another 90 batizaram outros 90 people who've come to Jesus. pessoas que vieram a Jesus Cristo. Aleluia. The problem is, O grande problema é the Islamic people are now persecuting them. que agora o povo islâmico lá está a persegui-los. Some that we were training as pastors, Alguns até que estavam a ser treinados como pastores, their Bibles were confiscated. confiscaram as suas Bíblias, They've had to go into hiding. tiveram que ir esconder-se. Some have been put in prison. Alguns foram presos. It's not easy Não é fácil. in some places Em alguns lugares não é fácil. to follow Jesus Christ. Não é fácil seguir a Jesus Cristo. Here in Mozambique, we're quite free. Aqui em Moçambique temos certo grau de I liberdade. know there's trouble in the north, Sei que no norte existe algum but here in problema. Maputo, we can gather Mas aqui em Maputo nós podemos and reunir worship the Lord. e adorar a Deus. We're free, Somos livres, but we must pray together mas temos que orar for the juntamente church that is persecuted. pela igreja que está sendo perseguida. God is at work. Deus está a trabalhar.
We're working together. Estamos a trabalhar juntos. We work together in prayer. Trabalhamos juntos em oração. We work together in mission. Trabalhamos juntos em missões. We work together in planting churches. Trabalhamos juntos na plantação de igrejas. We want to see 1 million churches Queremos ver 1 milhão de igrejas até by the 2033. year 2033. Até 2033. We're together. Estamos juntos. You are part of that. Tu fazes parte disto. This is us working around the world as one. Isto somos nós a trabalhar ao redor do mundo como um só corpo. I was together with your pastor Estive junto com você, pastor, just in September em setembro. in the U.S., Estávamos nos Estados Unidos in which 90 countries were gathered, e lá reuniram-se 90 nações, leaders and mission directors, líderes e diretores de missões. praying together, Estávamos a orar juntos, planning a together, planificar juntos, believing together acreditando juntos that we are going to see the greatest harvest, que nós veremos a grande colheita, the greatest harvest a maior colheita in these next 10 years. nestes próximos 10 anos. We're thankful for the 100 years. Louvamos a Deus pelos últimos 100 anos. We give God glory for what He's done. Damos glória a Deus por aquilo que Ele fez. But now we look forward. Mas agora olhamos para frente. What is God going to do O que é que today? Deus vai fazer What hoje? is God doing O tomorrow? que é que Deus vai fazer amanhã? We must keep working. Temos que continuar a trabalhar. The Cornelius family A família Cornelius, has been a part of the mission of God since I was born in Kenya. a minha família faz parte das missões da Assembleia de Deus desde pequeno. Eu nasci em Quênia. My mother and father were missionaries. Os meus pais eram missionários. My sister is a missionary. Minha irmã é uma missionária. My son is a Meu missionary. filho é missionário. In fact, he's in Bangladesh today. Por acaso, hoje, ele está em Bangladesh. That's Aleluia. what we have given our heart and life to. É isso a qual nós entregamos os nossos corações e as nossas vidas para fazer. I know some of you will remember Bill and Linda Mercer. Sei que alguns aqui vão se recordar de Bill e Linda Mercer. They're quite old now. Já são velhinhos. They were here for about 40 years or 30 years. Estiveram cá por cerca de 40 30 anos. years, yeah. It was my father Foi o meu pai who went to Brazil que foi até Brasil to ask Bill Mercer para solicitar ao Bill Mercer to come to Mozambique. para vir a Moçambique. My father was the mission director. O meu pai era o diretor de missões. And Bill and Linda said, "Oh, we love Brazil." E Bill e Linda disseram, ei, nós amamos a Brasil. My father said, "Just pray about it. E o meu pai disse, olha, simplesmente orem. Just pray about it." Orem. And God said, "Go to Mozambique." E Deus lhes disse, vão a Moçambique. And they came E vieram para cá and they worked together with you e trabalharam juntamente aqui com os to the irmãos. glory of God. Para a glória de Deus. This is how we work together. É assim que nós trabalhamos This juntos. is how we work É together. assim que nós trabalhamos juntos. Well, I have a message for you this morning from Luke chapter 1. Eu tenho uma mensagem aqui para a igreja hoje, em Lucas capítulo número 1. We will start in verse 26. Vamos começar no versículo 26 And I'll read different portions of this passage of Scripture. e vamos ler porções diferentes desta parte das Escrituras. It's really a Christmas story. Isto é a história de Natal. a história da Usually we Natividade. read about the birth of Jesus at Christmas time. Geralmente lemos acerca do nascimento de Jesus já naquilo que na época natalícia. But Christmas is coming, so I can get ready. Mas Natal está se aproximar, então já posso adiantar a mensagem. Here it says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel, the angel Gabriel, to Nazareth, a town in Galilee. He sent him to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David, and the virgin's name was Mary. Lucas 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Listen to what the angel says to Mary. Escuta o que o anjo diz a Maria. He says, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." Ele disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. You are highly favored. Tu és bendita, The favorecida. Lord is with you. O Senhor é contigo. Now it says, Mary was, verse 29, Mary was greatly troubled
at his words and wondered what kind of greeting this might be. E no versículo 29 vemos que Maria aqui turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. But the angel said, "Don't be afraid, you have found favor with God." E no versículo 30 diz: Maria, não temas, porque tu achaste graça, favor diante de Deus. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus, and he will be great and will be called the Son of the Most High. E tu conceberás e darás luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo. Verse 34. Mary says, "How can this be? I'm a virgin. Versículo 34 diz: mas como será isto? Eu sou uma virgem. I have conheço not varão. known a man." Ainda não conheci um homem. But the angel answered, Mas respondeu o anjo: "The Holy Spirit will come upon you, descerá sobre ti o Espírito Santo and the power of the Most High will overshadow you. e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá. And so the Holy One that will be born will be called the Son of God." Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. The message this morning is simple. A mensagem esta manhã é simples. 3 things. 3 coisas. Number 1, you are highly favored. Tu és agraciado, tu és favorecido. Number 2, Número 2, the Lord will be with you. o Senhor estará contigo. And number 3, 3, the Holy Spirit will come upon o you. Espírito Santo virá sobre ti. These same promises Estas mesmas promessas given to Mary que foram dadas a Maria are the same promises for you and me são today. as mesmas promessas para mim e para ti hoje. God looks at us the same way. Deus olha para nós da mesma forma. We are highly favored. Nós somos favorecidos, agraciados. My wife and I, A minha esposa e eu we have been married for 48 years. estamos casados há 48 anos. I have 2 sons. Tenho 2 filhos, I have 4 tenho grandchildren. 4 netos. I am blessed. Eu sou abençoado. We are highly favored. Somos favorecidos por Deus. I had the privilege of living in Zimbabwe for 20 years. Eu tive o privilégio de viver em Zimbábue por cerca de 20 anos. I love Zimbabwe. Amo Zimbábue. It's my favorite place in the world. É o meu lugar favorito no mundo. I like Canada too, Gosto de Canadá and I like Kenya. e gosto de Quênia. But I think I love Zimbabwe the Mas eu most. acho que eu amo a Zimbábue. And from there, I used to come and visit people here. E de lá é que eu vinha para fazer as visitas para cá em Moçambique. I can remember I came one time to a conference. Recordo-me que certa vez vim cá para uma conferência. I arrived in the morning. Cheguei de manhã, The pastors were already gathered. os pastores já estavam reunidos. I thought I was just coming to be present. Eu pensei que só vinha mesmo para marcar presença. But when I arrived, Pastor Mulungu, Mas quando cheguei, o pastor Mulungo, he says, "You, ele disse: Você, Cornelio, Cornélio, you preach." você pregar. It was about 9 o'clock in the morning. Era cerca de 9 horas da manhã. He says, "You preach Você prega from now de agora till 12 o'clock." até as 12. I said, "I have no sermons." Eu disse: não tenho uma pregação pronta. But that was the welcome. Those were the people. Mas essa era a saudação. I went to that man's home. Eu fui para a casa deste grande homem. He gave me food. Ele deu-me comida. I listened to his stories. Ouvi as histórias dele. You see, we are highly favored because we are part of the family of God. Nós somos muito favorecidos porque fazemos parte da grande família de Deus. Wherever I go in the world, Onde quer que eu esteja no mundo, I find followers of Jesus eu Christ. encontro seguidores de Jesus Cristo. People who love God, Pessoas que amam a Deus. and they are my brothers and my sisters. E estes são meus irmãos e minhas They irmãs. are my family. São a minha família. They are my mothers and my São meus fathers. pais e as minhas mães. The children are my children As crianças são meus filhos. because we're part of the family Porque of todos God. fazemos parte da grande família em Cristo Jesus. We're blessed. Somos We're abençoados. highly favored. Altamente favorecidos. Mozambique is highly favored. Moçambique é um país favorecido. Zimbabwe is highly favored. Zimbábue é favorecido. A number of years ago, there was a prophetic word over Zimbabwe. Há anos atrás foi lançada uma palavra profética sobre Zimbábue.
Zimbabwe has gone through some difficult economic times. Zimbábue passou por tribulações econômicas terríveis. It's been hard there. Tem sido muito difícil para quem vive lá. But we put those prophecies on the wall of the church. Mas colocamos aquelas profecias na parede da igreja And they are still e there ainda lá estão, because God keeps his promises. porque Deus mantém as suas promessas. And it promises that Zimbabwe will be a place of blessing to others. E a promessa que Deus deu é que Zimbábue será um lugar de bênção para os outros. That the life of God that is present in Zimbabwe will overflow to others. Aquilo que é a vida de Deus que está presente em Zimbábue irá transbordar para as nações ao seu redor. And God works in mysterious E ways. Deus trabalha de formas misteriosas. There are Zimbabweans all over the world. Existem zimbabueanos em todo o mundo. Many of the young people in the church that I used to pastor Muitos dos jovens nas igrejas que eu pastoreava are now pastoring churches já estão a pastorear outras in igrejas. the US, Nos Estados in Unidos, em Canada, Canadá, in na Australia, Austrália, in the United Kingdom, no Reino Unido, in South na Africa. África do Sul. One day I was in India, Certo dia eu estive na Índia, and India is very hot, e Índia faz muito calor. as bad if not worse than Mozambique. Se é que não é pior até que cá em Moçambique. We had been preaching all day. Estivemos a pregar todo dia. I was very tired. Eu estava muito cansado. I'm in a city of 8 million people. E eu estava numa cidade que tem cerca de 8 milhões de habitantes. I'm not expecting to see anyone that I know. Não espero naquele lugar ver qualquer pessoa que eu conheça. I'm with another colleague from Canada, Estava ali com outro colega canadense and we're eating our supper. e estávamos ali a jantar. And we're not talking because we're tired. E não, nem sequer estávamos a falar de tão cansados que estávamos. I saw a group of people from Ireland, Vi um grupo de irlandeses and I could hear them talking, e ouvi-los a falar. and it sounded like they were Christians. E parecia que eram cristãos. But I said, I'm too tired. I Só que won't eu go disse, talk to estou them. muito cansado, não ia de ir lá falar com eles. And then as I'm sitting there, Mas enquanto eu lá estava sentado, a young African man walks across in front of me, eu vi um jovem africano a passar à minha frente. and he goes and sits with those Irish people. E foi lá sentar com aquele grupo de irlandeses. And I looked at him. E eu olhei para ele. I said to my colleague, E eu disse ao meu colega, I know that young man. eu conheço aquele jovem. My colleague says, you don't know him. E meu colega disse, tu não o You, conheces. you see an African in India and you think you know them. You don't know them. Só porque estás a ver um africano na Índia, pensas que o conheces. Tu não o conheces. Eat your supper. Come lá aí. So now I'm watching, Então eu estou ali a assistir. and I see the young man looking back at E me. vejo que aquele jovem está a olhar para mim. And finally, I'd had enough. I got up. E aí eu levantei-me. I went over to him. Fui lá ter com ele. I said, excuse me, Disse, desculpa. I know you, but I don't remember your name. Disse, eu te conheço, mas não me lembro do teu nome. He said, yes, Pastor Cornelius. Ele disse, sim, pastor Cornelius. He says, I couldn't believe it was you. Eu também não acreditava que eras tu. He says, it's me, Philemon Banda. Disse, sou eu, Philemon Banda. Philemon Banda Philemon Banda was a young man era um jovem, who had lost his parents. perdeu seus pais. He had been taken in and assisted by one of the other Canadians that was in Zimbabwe. Foi levado, adotado por um outro grupo de canadenses grown lá up. em Zimbábue. He, Cresceu, he came to Bible college. veio até a escola bíblica. I taught him missions. Eu é que lecionei a aula de I was missões. teaching missions. Eu é que ensinei missões a ele. He married a young lady from my church, Ele casou com uma jovem lá da minha igreja. and then he went off to the UK, E depois de lá foram ao Reino Unido. and I forgot all about him. E de lá até então eu havia me esquecido dele. He ended up in Ireland, Ele acabou indo até a Irlanda, where he planted a church, onde ele plantou lá uma igreja. and now he's bringing Irish people to India to bring the gospel of Jesus Agora ele Christ. está a trazer irlandeses da Irlanda para ir para a Índia para plantar uma igreja de Jesus Cristo. That's how God works. É assim que Deus trabalha. Aleluia. The church in Africa A igreja africana is highly favored of God. é agraciada, favorecida por Deus. It is a powerful church. É uma igreja poderosa. It is a church filled with the power of the Spirit of É uma God. igreja cheia do poder do Espírito de Deus. It is a church filled
with young É people. uma igreja cheia de jovens. And it is a church that God is calling into his mission E é uma igreja que Deus está a chamar para fazer a sua missão. to work together with him, Para trabalhar juntamente com Ele. to take the gospel not only to Mozambique, Para levar o evangelho não somente para Moçambique, but to the nations mas a of the world. todas as nações. You may say, how's that going to happen? Pode dizer, mas como é que isso vai acontecer? If we are open to God, Mas se nós formos abertos para Deus, if we are people who say, here am I, se nós dissemos, eis-me aqui, God can use us Deus pode nos usar. in ways we cannot Em imagine. formas que nós nem sequer podemos imaginar. I have watched over the last number of years Eu tenho assistido ao longo dos últimos anos the place of honor o lugar de honra that God is giving to the African que church. Deus está dando à igreja africana. It's our time Agora é nosso momento to take the gospel to the world. de levar o evangelho para o mundo. You are highly favored. Tu és agraciado, és favorecido. You are highly favored. Tu és grandemente favorecido. Every one of us. Todos nós aqui. Honor is not something to be grasped. Honra não é algo para nós agarrarmos-nos a isso. Honor is something that is given. Honra é algo que nos é dado. We don't demand it. Nós não demandamos honra, We don't expect it. não esperamos honra. We give it when it is due. Nós damos a quem é devido. The beautiful thing in the Church of Jesus Christ A coisa maravilhosa da igreja do Senhor Jesus Cristo is that if we will humble ourselves under the mighty hand of é God, que se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, God will lift us up. Deus é que vai nos elevar. When we make ourselves available to Him, Quando nós nos colocamos disponíveis para Ele. we don't look to be honored by humankind. O nosso objetivo não é ser honrados pelos homens. We want to be honored by God. Queremos ser honrados por Deus. So we submit our life to Him. Portanto, submetemos as nossas vidas a He Ele. lifts us up. Ele é que nos eleva. And as we give glory to the Son, E à medida que nós damos glória ao as Filho, we give glory to the Father, enquanto damos glória ao Pai, God lifts us up. o Senhor nos levanta. We live with dignity. Nós vivemos com dignidade. We live with value. Vivemos com valor. That's what God does for É us. isso que Deus faz por aqueles que o servem. We're highly favored. Somos favorecidos. I don't know your names. Olha, eu não conheço o nome de nenhum dos irmãos aqui. I don't even know my brother's name. Nem this sequer morning. conheço o meu nome. We didn't have time to meet. Não tivemos tempo de nos saudar. I only know pastor. Só conheço o pastor. But God knows your name. Mas Deus conhece o teu nome. Who was Mary? Quem era Maria? She was just a young girl Era uma jovem. living in a small town, Vivia numa cidadezinha, in a place that everybody considered to be of no value. num lugar que toda a gente considerava que não tinha valor algum. People from Nazareth had no value. Pessoas de Nazaré não tinham valor. And yet the angel of God Mas mesmo assim, um anjo de Deus comes and speaks to this girl, veio para falar com esta menina. and she becomes the mother of our Lord and Savior E ela Jesus Christ. torna-se a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. It was not easy, Não foi fácil. but the angel knew her name. Mas o anjo conhecia o seu nome. He didn't say young girl. Ele não disse, minha jovem. He said Mary. Ele disse, Maria. God knows your name. Deus conhece o teu nome. He knows your language. Conhece a tua língua. He knows how to pronounce your name. Sabe como pronunciar o teu nome. Pastor Malungu always called me Cornelio. Pastor Mulungu sempre me chamava de Cornélio. Cornelio! Cornélio. That was okay. Aceitável. God knows Mas Deus me conhece meu our nome. language, Conhece nossa língua, our situation, nossa circunstância, our name, o nosso nome, our circumstances. a nossa situação, a nossa circunstância. And he still says to us, E Ele ainda nos diz, you are highly favored. tu és favorecido. You are highly favored. Tu és favorecido. Aleluia. The second promise, A segunda promessa. the Lord is with you. O Senhor está contigo.
The angel says to Mary, "The Lord is with you." O anjo diz a Maria: o Senhor estará contigo. God's presence is dwelling with you. A presença de Deus habita contigo. The presence of God is here amongst A us. presença de Deus está aqui conosco neste momento. When we gather together like this, Quando nos reunimos desta forma, it says that God dwells in the praises of his people. diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. As we're worshiping him, Enquanto adoramos a Ele, the presence of God is here. a presença dele se faz presente aqui. And when we go out from this place, E quando saímos deste the lugar, presence of God is with us. a presença de Deus permanece conosco. God is watching over us. Deus está a velar por nós. God knows our Deus circumstances. conhece as nossas circunstâncias. God is watching over us all the Deus time. está a velar por nós a todo momento. Did you know that there are some things that God cannot do? Sabias que há certas coisas que Deus não pode fazer? You know, we like to say God can do everything. Nós gostamos de dizer que Deus pode fazer todas as coisas. No, there are some things he cannot do. Mas venho lhe dizer que há algumas coisas que Ele não pode fazer. Think about it for a moment. Pense por um momento. What can God not do? O que é que Deus não consegue fazer? Oh, number one, God cannot tell a lie. Deus não consegue mentir. It's not possible for God to tell a lie. Não é possível Deus contar uma mentira. 2, 2. God cannot forget you. Deus não pode esquecer de ti. There is nowhere you can go. You cannot hide from him. Não existe lugar onde tu consegues esconder dele ou apartar-se da visão dele. God cannot forget your name. Deus não consegue esquecer o teu nome. You see, I'm getting a little older now. Está a ver, por exemplo, ele já está em idade. My brain leaks. Meu cérebro, por vezes, já... I know somebody's name and then I just, what's his name? I can't Por remember. exemplo, podes me dizer o teu nome, mas alguns momentos depois, epa, I say esqueci. to my wife, what's his name? Digo à minha esposa, como é que ele se chama? She says, oh, I can't remember either. E ela também diz, eu também não me lembro. My mother is 95. A minha mãe tem 95 anos. She's blind, Ela é cega, but her mind is sharp. mas o seu cérebro está afiadíssimo. She still remembers everybody, Ela ainda lembra-se de toda a gente. but I'm already forgetting. Mas eu, que ainda estou em vida, já estou a esquecer. God cannot forget Mas you. Deus não consegue esquecer. Here's another one. Aqui está a terceira. Did you know that God cannot sleep? Sabias que Deus não consegue dormir, não pode dormir? The psalmist says, he who watches over Israel neither sleeps nor slumbers. O salmista diz que aquele que guarda Israel não dorme nem toscaneja. God does not sleep. Deus não dorme. We were living in Zimbabwe Enquanto vivíamos em Zimbábue, and things were getting a little bit difficult. e na altura as coisas estavam a ficar um pouco difíceis. I would travel a lot, Eu viajava bastante, and so I got a security system for the house. então instalei sistema de segurança para casa. You know, if thieves were coming and you called the police, Sabe, porque lá se bandidos estivessem a entrar e ligassem para a polícia, the police did not have vehicles. a polícia nem sequer tinha carros. They would say, "Can you come and get us?" Diriam, conseguem vir nos buscar? No, the thieves were already here. I can't come Quer and dizer, get os you. bandidos já estão aqui, eles estão a dizer, estou a pedir, virem-nos buscar. So we have those security companies. Então, contratamos uma empresa de segurança And we had a remote control button. e tínhamos botão de remote control. Yeah, I'd say to my wife, leave this by your bed. Eu sempre dizia à minha esposa, deixa este botão aqui ao lado da tua cama. There are people trying to get in the house. Se alguém tentar entrar aqui em casa, Press the button, pressiona no botão and people will be here in 3 minutes. e as pessoas estarão aqui em 3 minutos. It was a good system. Era sistema ótimo. So one night I'm home, Então, certa noite estava em my casa, wife is home, minha esposa em casa, we have a guest in the house, tínhamos lá hóspede and we left that remote out in the kitchen. e esquecemos daquele remote, deixámos-no na cozinha And I left my car keys to my truck out there. e deixei as chaves do meu carro ali também. The dogs came, the Os thieves came. bandidos vieram, I was sleeping, eu estava a my dormir, wife was sleeping, minha esposa estava a dormir, my guest was sleeping, o meu hóspede estava a the dormir, dogs were sleeping. os cães estavam a dormir. They got inside, Entraram, they took the television, levaram a televisão, they took my computer, levaram os they computadores, took some other value, levaram outras coisas de valor
They saw the keys to the car. Viram ali as chaves do carro. They said, we'll put these things in the car Disseram, and "Vamos." we'll take the vehicle also. Disseram, vamos meter estas coisas no carro e levar o carro. Beside the keys was that remote button. E ao lado do carro estava ali aquele remote, aquele botãozinho. They thought it was for the vehicle. Eles pensavam que era da viatura. And so they pressed the Então button. pressionaram o botão. Now everybody's awake. Agora todos acordaram. The dogs are awake. Os cães acordaram. The alarm is going O off. alarme a soar And the thieves are e running. os bandidos a fugir. God was not sleeping. Deus não estava a dormir. Aleluia. He says, surely I am with you always. Ele diz, certamente eu estou contigo para todos os tempos. We heard that story yesterday Ouvimos aquela história ontem from the preacher do pregador in Niger. que em Niger Shot 2 times in the leg. ele foi alvejado 2 vezes Left na for perna. dead. Deixaram-no para morrer no deserto. But even before he had been shot, Mas mesmo antes dele ser alvejado, God had a plan to save Deus him. tinha um plano para o resgatar. That's an amazing story. Essa é uma história maravilhosa. God is with us. Deus está conosco. God is watching over Deus está a us. olhar por You nós. see, it's the presence of God Está a ver? É a presença de Deus that enables us to confront the enemy, que nos permite confrontar o inimigo, to take on the evil in the de world. poder confrontar o mal no mundo. It's the presence of God that holds us together in unity. É a presença de Deus que nos mantém em união. It's the presence of God that empowers us, É a presença de Deus que nos that gives empodera, us visions, que nos dá visões, dreams. sonhos. It's the presence of A God presença de Deus that enables us que nos capacita to work with Him para poder trabalhar com Ele in His field. na sua bring the lavoura, gospel. para trazer o Evangelho. The presence of God is wonderful, it's awe-inspiring, it's magnificent. A presença de Deus é maravilhosa, ela é inspirante, ela é magnífica. The presence of God is kind and loving and generous. A presença de Deus é amável, é generosa. It is good to be in the house of the Lord. É bom estar na casa do Senhor. It's good to sense God's presence É amongst bom us. perceber a presença de Deus entre nós. It's the presence of God that gives us joy in the midst of É a difficulty. presença de Deus que nos dá alegria no meio da dificuldade. It's good to be with Him. É bom estar com Ele. The hand of the Lord is with you. A mão do Senhor está contigo. Consider your hand for a moment. Olhe para a sua mão por um momento. Considere a sua mão por um momento. So valuable. Tão valiosa. Think of all the things we do with our hands. Pensa em todas as coisas que fazemos com a nossa mão. We eat with our hands. Comemos com a nossa mão. We love with our hands. Amamos com a nossa mão. We work with our hands. Trabalhamos com as nossas mãos. We fight with our hands Lutamos com as nossas mãos. when we have to fight. Quando temos que lutar. These hands. Estas mãos. The Word of God says, the hand of the Lord is with A you. palavra de Deus diz que a mão do Senhor está contigo. Imagine the hand of the Lord is on our side. Imagina, a mão do Senhor está do nosso lado. The Lord delights in a man's way. O Senhor alegra-se no caminho do homem. He makes his steps firm. Faz com que o seu caminhar seja firme. Though he stumbles, he won't fall. Enquanto ele anda, mas não tropeçará. For the Lord upholds him with his mighty Porque o hand. Senhor o sustenta com a sua mão, a sua destra poderosa. If I rise on the wings of the dawn, Se eu me levantar nas asas do if I amanhecer, settle on the far side of the sea, se eu apacentar no lugar longínquo do mar, even there your hand will guide me. mesmo lá a sua mão me guiará. Your right hand will hold me A fast. sua destra vai me aguardar. Psalm 17. Salmo 17:7. Show the wonder of your great love. Mostrai a maravilha do seu grande amor. You who save by your right Tu hand. a qual salvas com a sua destra. Psalm 18. Salmo 18, You 35. give me your shield of victory. You give me your shield of victory. Tu me dás o teu escudo de vitória. And your right hand sustains me. E a tua destra me sustenta. 18:35. Jabez prayed. Jabes orou.
let your hand be with me. Que a sua mão esteja comigo. A tua mão esteja sobre mim. Always ask the Lord, Sempre peça ao Senhor, Lord, be with me. esteja comigo, Senhor. Let your hand be with Que a me. sua mão esteja sobre mim. Let your hand of protection be over Que a me. sua mão de proteção esteja sobre mim. Let your hand of provision be Que with a me. sua mão de provisão esteja Let sobre mim. your hand of love be with me. Que a sua mão de amor esteja sobre mim. Let the powerful hand of the Lord. Que a poderosa mão do Senhor. And in John chapter 10, E em João capítulo 10, it says, nothing can snatch us out of the hand of diz God. que nada pode nos tirar, nos arrebatar das mãos de Deus. God is our provider. Deus é o nosso provedor. God is our power. Deus é o nosso poder. God is our protection. Deus é a nossa proteção. And it's God who lifts us up E é by His Deus que might. nos eleva. So humble yourselves Portanto, before humilhai-vos the Lord. debaixo da mão de Deus. The Lord is with you. Ele é contigo. You are highly favored. Tu és agraciado, favorecido. The Lord is with E you. o Senhor está contigo. Number 3. Número 3. The angel says to Mary, the Holy Spirit will come upon you. O anjo diz a Maria, o Espírito Santo virá sobre ti. For Mary, it was the Spirit of God that conceived in her womb. Para Maria foi o Espírito de Deus que concebeu no seu ventre. That's why Jesus is born of a virgin. Por isso é que Jesus é nascido de uma virgem. He is born in holiness. Ele foi nascido em santidade. Concebido em santidade. In order for us Para que nós to work with God, possamos trabalhar com Deus, we need the anointing of the Spirit. precisamos da unção do Espírito. We need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. In 1 Samuel 16, Em 1 de Samuel, capítulo 16, it is the story of the anointing of David to be king. é aqui a história onde Davi é ungido para ser rei. Samuel has come to the house of Jesse, O profeta Samuel foi à casa de Jessé and he's looking for the one that the Lord has chosen. e está à procura daquele que o Senhor Deus escolheu. And after looking at all the sons, E depois de olhar para todos os filhos de he Jessé, says, is there not one more? ele diz, será que não há mais um? And Jesse says, yes, the youngest. E Jessé diz, sim, é o mais novo. He's out in the field, Está lá no campo a pastorear, looking after the goats and the sheep. a cuidar do gado. Samuel says, bring him. E Samuel diz, envia-lhe, traga-o para cá. And when he brought him, E quando o trouxe, Samuel put the anointing oil. Samuel ungiu-o com óleo, azeite. It says, the Spirit of God rushed upon David. E ali diz que o Espírito de Deus correu sobre Davi. The Spirit of God rushed upon him. O Espírito de Deus correu sobre ele, apoderou sobre ele. See, this is the great truth of the Spirit of God. Esta é a grande verdade do Espírito de Deus. He is given to us Nos é dado so that para que we will be empowered sejamos empoderados, capacitados, to be witnesses of the kingdom of para God. sermos testemunhos do reino de Deus. Without the Spirit, Sem o Espírito, we are weak. somos fracos, But with the Spirit, mas com o Espírito, we are strong. somos poderosos. That's why the Pentecostal movement has been growing so fast. Por isso é que o movimento pentecostal tem crescido tão rapidamente. We are a movement of the Spirit of God. Nós somos movimento do Espírito de We Deus. need to be baptized in the Holy Spirit. Nós somos batizados no Espírito, We receive Jesus Christ as our Savior. recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, But then we need the baptism of the Holy mas Spirit precisamos do batismo no Espírito so that Santo we will be empowered para sermos capacitados, to be witnesses para sermos testemunhas for Jesus de Christ. Jesus Cristo. You are highly favored. Tu és agraciado, The Lord is with o you. Senhor está contigo. Let the Holy Spirit come upon you. Agora deixa que o Espírito Santo venha sobre ti. These were the promises Estas foram as promessas given to Mary. que foram dadas a Maria. What is Mary's response? E qual é a resposta de Maria? What does Mary say? O que é que Maria diz? It is one of the best responses in all of Scripture. Esta é uma das melhores respostas em todas as Escrituras. She says, Ela diz, I am the Lord's servant. eu sou a tua serva, Senhor. I am the Lord's servant. Eu sou a serva do Senhor. Mary's life was not easy. A vida de Maria não foi fácil.
She watched her son grow up. Ela viu o seu filho a crescer, He was different, era diferente, unique, único, one of a kind. único mesmo. There were times when that was difficult. Certamente havia momentos em que isso era difícil. And then he began his E ministry. então começou o seu ministério. He faced opposition. Teve oposição And she had to watch her son e ela teve que assistir ao seu próprio filho arrested, ser preso, abused, abusado e crucified, crucificado and buried. e sepultado. It was not an easy life. Não foi uma vida fácil, But she had said, I'm your servant. mas ela disse: eu sou sua serva, Senhor. She accepted Ela aceitou whatever it was the Lord needed of her. aquilo que o Senhor queria fizer com She ela. was accused of adultery. Acusaram-na de adultério. If Joseph had not protected her, they would have stoned her. Se José não a tivesse protegido, teriam a apedrejado. You see, what's the key to receiving all of this blessing from the Lord? Então, qual é a chave para poder receber todas estas bênçãos do Senhor? What's the key that unlocks the favor of God? Qual é a chave para destravar todo este favor de Deus? What's the key that makes it possible for the Spirit of God to come upon us? Qual é a chave que faz com que seja possível que o Espírito de Deus venha sobre nós? What's the key that keeps His presence very Qual é a manifest in our chave que lives? faz com que a sua presença permaneça em nós? The key is our willingness. A chave é a nossa disposição à entrega a Ele. I am the Lord's servant. Eu sou o teu servo, Senhor. Here am I. Eis-me aqui. Send me. Envia-me a mim. Use me. Usa-me. I am available Estou to you. disponível. I am the Lord's servant. Eu sou o servo do Senhor. May it be to me as you have said. Que seja feito conforme a sua palavra. It's a great mission statement for life. Isso é uma grande afirmação na sua vida. You see, for all of us, Estamos a ver, para todos nós, God has something for us. Deus tem algo para cada de nós. In Ephesians chapter 2 verse 10, Em Efésios capítulo 2, versículo 10, it says, "We are God's handiwork. diz que nós somos a obra-prima de Deus. We are created in Christ Jesus to do good works, Fomos criados em Cristo Jesus para manifestar boas obras, which He has prepared in advance for us to do." que Ele havia predestinado que assim o fizéssemos. Think about that. Pense nisso por um momento. Each one of us is the creation of God. Cada de nós aqui é a criação de Deus. Each one of us has been created again in Christ Jesus. Cada de nós foi criado novamente em Cristo Jesus. And each one of us E cada de nós is called of God é chamado por to Deus do the work para fazer as obras that He's prepared in advance for que Ele us. já havia preparado anteriormente para cada de nós. Now, that does not mean you all have to be pastors and church leaders. Agora, isso não significa que todos aqui têm que ser pastores e líderes de igrejas. If we were all pastors, we'd all be up here and there'd be nobody there. Porque se fôssemos todos pastores, estaríamos todos Não. aqui e ninguém estaria aqui. Whatever you find your hand to do, Aquilo que encontrares que a sua mão é útil em fazer, whatever work you do, qualquer obra que achar, whatever your place in society, qualquer que seja o seu lugar na sociedade, even to be a father and a mother, God has works prepared for mesmo you. a tarefa de ser pai e mãe, Deus tem uma obra para si. Whatever your employment, Aquilo que é seu emprego, do it as unto the Lord. faça como que para Deus. Ask God, how can I use what you have given me to serve you Pergunte a Deus como é que eu posso usar aquilo que o Senhor me deu para lhe servir. wherever I am? Onde quer que eu esteja. We are all called. Somos todos chamados. We're all called. Somos todos chamados. And the answer that Jesus wants to hear, E a resposta que Jesus espera de nós: I'm your servant. sou o teu servo. I'm your servant. Sou o teu servo. Paul in Acts chapter 26 Paulo, em Atos capítulo 26, is telling his story narra a sua história to King Agrippa. ao rei Agripa. And he recounts the story on the Damascus road E ele reconta a história daquilo que aconteceu na rua Damasco, where God called him. quando Deus o chamou. And he says, this is what Jesus said to E me. ele diz: é isto que Jesus Cristo disse.
He says, I've appeared to you Disse, eu apareci a ti to appoint you to be a servant and a witness. para colocá-lo como servo e testemunho. A servant and a witness Servo e testemunho of what you have seen and will see of me. daquilo que tu viste e ainda verás de mim. He says, I have rescued you Ele diz que eu te resgatei and I will protect you from the e Gentiles, vou lhe proteger dos gentios, but I am sending you to the mas Gentiles estou a enviá-lo aos gentios to open their eyes, para abrir-se os olhos, to turn them from darkness to light, para tirá-los das trevas para a luz, from the power of Satan to do God, poder de Satanás para Deus, so that they may receive the forgiveness of sins para que eles recebam o perdão dos seus and pecados a place amongst those who are e sanctified lugar entre aqueles que são santificados in me. em mim. We are called, Todos nós somos chamados, brothers and sisters, irmãos e irmãs, to be servants. para sermos servos. I am your servant. Eu sou o seu servo. And to be witnesses E para sermos testemunhos of what Jesus Christ has done in our lives. daquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas. You have a story. Tu tens uma história. Your story is how God has rescued you. Tua história é como Deus resgatou a ti. Don't be afraid to share that story Não with tenha others. medo, não tenha vergonha de partilhar essa We are história. all witnesses for the Lord Todos Jesus. nós somos testemunhas para o Senhor Jesus Cristo. So my call to the church this morning is simple. Então, o meu chamado à igreja esta manhã é: Here we are. eis-nos aqui, We're highly favored. somos favorecidos por Deus. God is with us. Deus está conosco And God wants to send us e Deus quer nos enviar into our own neighborhoods, naquilo que é a nossa zona, into our workplaces, nos nossos locais de trabalho, into the nation of Mozambique. na nação moçambicana. Maybe there's somebody here Se calhar tem alguém aqui who God is going to send somewhere else que Deus vai enviar para in the outro lugar, world as a witness. para outra nação no mundo como testemunho. All he's asking of you Tudo quanto Ele te pede, is say yes. diga sim. Say yes. Diga to sim. Jesus. Say yes. Diga sim ao Senhor. Stand with me. Coloque-se de pé. Say yes. Diga sim ao Senhor. Say yes. Diga sim ao Senhor. Just begin to call out to the Lord and say, yes, Lord. Primeiramente, diga sim, Senhor. Here am I. Eis-me aqui. I am your servant. Eu sou teu servo. I am your servant. Eu sou teu servo. Available to you. Estou disponível I para ti. want to work together with you. Eu quero trabalhar com o Senhor. I thank you that you have redeemed me. Te agradeço porque o Senhor me I redimiu. thank you for my Te salvation. agradeço pela minha salvação. I thank you that I'm highly Te favored. agradeço pela graça e o I favor sobre a thank minha you that vida. you are with me. Te agradeço porque o Senhor está comigo. I thank you for the power of the Te Spirit of agradeço pelo God. poder do Espírito de Deus. I thank you that I've been filled by His Te Spirit. agradeço que fui cheio do Espírito. And I say, yes, Lord. E digo sim, Senhor. Use me. Usa-me. Send me Envia-me to be a witness para ser testemunho for Jesus Christ. para Jesus Cristo. For Jesus. Para Jesus Cristo.